Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, e eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui no Santuário Basílica, vocês que rezam conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e nossos canais Mãe Piedade, no YouTube e no Instagram. A primeira leitura de hoje é extraída do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Explicá-la é quase que chover no molhado, mas a gente tem que explicar. Ai de nós se não anunciarmos a palavra de Deus. Aqui nós temos a conversão de Paulo, o início de sua conversão. E às vezes pode até nos impactar. Olha, um homem que não se chamava Paulo, se chamava Saulo, era perseguidor de cristãos, matava os cristãos, perseguia a igreja de Cristo, certamente presenciou o assassinato de Estevão, ou sabia e tinha parte com aquilo. Deus o chama. E hoje nós celebramos Paulo como uma das colunas da igreja. Como a outra coluna também é Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que foi chamado de pedra de tropeço, que foi chamado até de Satanás. Para trás de mim, Satanás. É lindo perceber a pedagogia de Deus, onde Deus, mesmo não precisando de nós, porque Deus não precisa de você, Ele com estralar de dedos resolve tudo, mas Ele quer precisar de cada um de nós. E assim faz Paulo, que se chamava Saulo, cair do cavalo. Alegoricamente, não tem como se comprovar que Paulo caiu realmente do cavalo. Mas muitos de nós caímos do cavalo, né? Alegoricamente, porque cair verdadeiramente num cavalo dói muito. Eu digo porque eu já caí. Quase a gente quebra as costelas. Cair do cavalo é cair em si. Porque, às vezes, na nossa vida, nós precisamos ir para a sarjeta para reconhecer Deus. Por que tem que ser assim, né? Por que a gente só lembra de Santa Bárbara depois da tempestade? Por que a gente só lembra de Deus quando o bicho está pegando e a cobra está fumando cachimbo? Por quê? Por que a gente precisa se lembrar de Deus só no momento do sofrimento, da morte, do desemprego, da doença? Por que nós somos assim?
Por que às vezes nós perseguimos a igreja? E eu conheço pessoas que são católicas, e perseguem as pessoas nas redes sociais, criticam as pessoas. Tudo bem, ninguém precisa pensar igual a você, não, mas respeito é bom e todo mundo gosta. Quem que você acha que é para ficar descendo a ripa no outro? Quem que nós somos? Você é melhor que alguém? Já vi muita gente por aí descer a ripa nas pessoas, passado um tempinho se tornou igual ou pior. Por quê que há perseguição da igreja dentro da própria igreja? Grupo A batendo em grupo B. Você me desculpa, mas você é tudo menos igreja. Não estou falando para você concordar, não estou falando para você consentir com o erro do outro. Mas por que denegrir? Por que perseguir? Por que dissimular? Vai ser preciso você cair do cavalo, ficar cego, igual Saulo? Cego já está, né? Não precisa cegar 2 vezes. Tem muita gente aí que enxerga só com o olho humano, mas não consegue enxergar o outro com o olho da fé. E aí a igreja se autodestrói, as pessoas vão se autodestruindo. É padre falando mal do padre, é gente da comunidade falando mal do padre, do bispo, do papa. E assim, nós vamos denegrindo e destruindo o prato que a gente come. Se você destrói a igreja, se você mina os problemas na igreja, o que você quer? Quando eu era jovem, adolescente, uma vez eu vi um grupo saindo da missa e descendo a ripa no padre. E aí passou alguém do lado dessas pessoas. E essa pessoa perguntou para mim: você ajuda aí? Eu falei: ajudo. Ah, eu nunca vou aí não. Aí o povo está batendo boca, brigando com o padre, falando disso, daquilo da igreja. Eu não vou nessa igreja não. Nós mesmos, né? Gente de dentro que destrói a própria igreja. Paulo estava fora. Paulo não era cristão. Paulo era judeu. E assim perseguiu os cristãos porque acreditavam que o cristianismo era uma seita. E assim, Paulo faz a experiência com Cristo. Paulo matava muita gente. Se fosse levar em consideração, ele deveria ser preso. Porque quem tem direito de matar o outro? Ninguém. Ninguém. Paulo matou muita gente, esse mesmo que nós celebramos, que lemos muitas das suas cartas. Assim, Paulo faz a experiência com Cristo. Ele é ofuscado por uma grande luz, e assim cai do cavalo, cai em si. E aí vem uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Porque aquele que persegue o cristão, persegue a Cristo, persegue a igreja. Porque Cristo é a cabeça da igreja, mas nós somos os membros. E onde há um membro adoecido, adoece o corpo inteiro. É um câncer. A divisão na igreja é um câncer. É uma célula que vai se multiplicando e mata o corpo inteiro. Quem é médico sabe. Espalha pelo corpo e aí não adianta mais. Tomemos cuidado com aquilo que nós falamos.
Se você discorda do que o Padre Diego fala, reze por ele. Se você discorda do que o bispo, o Papa fala, reze por ele. Porque da mesma forma que a gente às vezes fala algumas asneiras, você também fala. Só que Deus não quis fazer uma igreja de anjos, mas fez uma igreja confiada a homens. E a igreja humana é falível, mas a igreja fundada por Cristo é santa, é imaculada, não peca, não tem mancha, não tem ruga. Ela é a igreja de Cristo. Cristo não fundou a igreja no século XVI. A igreja de Cristo foi fundada sob o alicerce dos apóstolos. E todos podem tentar denegrir, deturpar, falar isso ou aquilo, mas não vão vencer, porque ela é de Deus. Paulo perseguiu a igreja de Deus, e assim precisou cair do cavalo, ficar cego, para conseguir enxergar Deus com o olho da fé. E assim é enviado a Ananias, para que ele recuperasse a vista. Quantos de nós estamos cegos? Quantos de nós não queremos enxergar a Deus, ou queremos enxergar Deus da nossa maneira? Deus não é nosso funcionário, não, gente. Deus não é nosso escravo. Ele é Deus. Por que às vezes perseguimos a igreja dele? Pessoas que denigrem a igreja de uma forma que, você me desculpa, mas parece mais o encardido. Muitos de nós deixamos o encardido entrar na nossa vida, e assim ele fica batendo palminha com o pé lá no inferno para a gente. Ame a sua igreja, dê testemunho da sua fé, anuncie o Cristo. Olhem o salmo de hoje, a beleza do salmo de hoje. Ide por todo mundo e pregai a todos o evangelho. Qual o evangelho que você anda pregando? Que Cristo você anuncia? Porque muitos por aí vão anunciar um Cristo que só te dá vida boa, e assim todo mundo gosta. Vida boa, tranquilidade. Qual o testemunho da sua vida? Quando você morrer, as pessoas vão recordar o que de você? O Cristo que você anunciou enquanto esteve aqui na terra? Ou o Cristo que você esqueceu de anunciar? O que falta hoje são pessoas corajosas, cristãos que defendam a fé. Não precisa mais morrer, não precisa mais derramar sangue, precisa ser autêntico, verdadeiro, inteiro, não cristão pelas metades, mas verdadeiro, que conhece a fé, e parar com as picuinhas, com os probleminhas, porque isso que destrói a comunidade, isso que destrói a família, isso que destrói a sociedade. Cristãos que não são unidos, cristãos que se dividem. E é até incoerente, né? Como ser cristão dividindo? Prestemos atenção nas nossas posturas, porque o cristão é aquele que incomoda. Tem até uma canção, né? É Jesus, este pão de igualdade, viemos para incomodar. Nada de teologia da libertação, nada de comunismo. Para de inventar. Sem nhenhenhê para o meu lado. Eu não nasci ontem. Mas nós viemos para incomodar mesmo. Temos que incomodar. Quem está no pecado tem que ficar incomodado. Quem está incoerente tem que ficar incomodado. Mas até a forma de falar tem que ser caritativa. O cristão
é aquele que dá testemunho do Cristo no seu tempo, com um olhar profético, que muitas das vezes nós não vamos ser compreendidos. Mas quem disse que nós temos que ser compreendido aqui? Quem te falou? Quem tem que te reconhecer é Deus. Isso aqui é um sopro, a vida é um sopro. Por isso que os judeus estavam escandalizados. Que Deus que é esse? Que homem que é esse? Que fala que para ter parte com Ele, estar com Ele, tem que comer da sua carne e beber do seu sangue? Está querendo que nós viremos canibais? Que história é essa? Se você não beber do meu sangue, não comer do meu corpo, vocês não terão vida eterna. É o corpo e sangue dele, dado por nós, que tira a maldade do nosso coração, que tira o pecado da nossa vida, que tira essa dissimulação, essas máscaras que nós criamos. Muita gente aí anda vestido de carnaval o ano inteiro, cheio de máscara, cheio de fantasia, e quando a máscara cai, ninguém reconhece, porque é outra pessoa, pessoas sem identidade, pessoas sem caráter. Como que nós vamos andar fingindo ser aquilo que nós não somos? Muita gente se engana, e até como brinca o nosso arcebispo, tem momentos da vida que não adianta desmontar mais a pessoa, porque se a gente desmontar não dá para montar mais, não dá conta mais, o quebra-cabeça não encaixa, porque já mentiu tanto de si, que não tem mais identidade, virou indigente. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é que nós somos a igreja do pão vivo descido do céu, de um Deus que te amou e que morreu na cruz por você, e que se dá em alimento. Ele se dá em alimento, mas nós ficamos sentados no banco esperando a comunhão acabar, constrangido, né? Não quer comungar. Se você não comunga, você não está junto da missão do Mestre. Você está se esquivando da Eucaristia, porque não se esquive da Eucaristia. Alimente-se, porque é ela que te dá força, ela que te sustenta. Muitos vão querer falar para você, roubei e tal. Busque uma vida santa, confesse-se sempre que necessário, mas nunca se afaste deste pão vivo descido do céu. Nós não somos filhos de um Deus que é canibal, mas nós somos filhos de um Deus que se fez gente e que morreu e que se deu em alimento. E assim, essa mesma igreja que Paulo perseguia, que talvez você persegue, é a igreja do pão, é a igreja do vinho, transubstanciados no corpo e sangue de Cristo. Assim, nós sim somos a única igreja, a igreja de Cristo. Por mandato dele, todo santo dia, celebramos a Eucaristia, dele mesmo, se dado em alimento por nós. Alimentemo-nos então deste pão vivo descido do céu, para que ele permaneça em nós, e nós, independentemente das nossas incoerências, possamos anunciá-lo, testemunhá-lo. Talvez a sua vida será o testemunho que muita gente espera, e às vezes a gente é omisso e não anuncia o Cristo. Deveríamos ter vergonha de sermos omissos, porque Ele não teve vergonha de morrer na cruz por você.